30 anos após os incidentes de Raccoon City, aqueles que conseguiram sobreviver aos acontecimentos provocados pelo vírus começam, um após o outro, a sofrer de uma doença estranha que acaba tirando suas vidas de forma inevitável. Até agora, só 4 vítimas oficiais foram confirmadas, mas tudo indica que esse número deve aumentar com o tempo. O jogo começa nos escritórios do FBI, onde os agentes realizam suas tarefas diárias. Sob uma tensão latente, o chefe da área procura uma de suas funcionárias, Grace Ashford. Nesse momento, Grace está redigindo um relatório detalhado sobre a 4ª vítima relacionada ao desastre de Raccoon City. De repente, seu superior pede que ela interrompa o trabalho imediatamente e a acompanha até seu escritório particular. No início, ela acredita que a conversa será sobre os relatórios solicitados na noite anterior, então promete entregá-los o mais rápido possível. Porém, seu chefe prefere tratar de um tema mais delicado e urgente. Recentemente, um 5º cadáver foi achado em condições semelhantes. Como todos os agentes experientes estão ocupados e considerando que Grace conhece bem o local onde o corpo foi encontrado, ele decide designar o caso para ela. Sua missão é ir à cena do crime, analisar tudo e descobrir o que ocorreu. Ela também deve verificar se há uma razão real por trás dessas mortes sistemáticas. No entanto, o corpo foi encontrado no Hotel Wenroth, um lugar que para Grace é especialmente difícil de visitar. 8 anos atrás, enquanto estava hospedada lá com sua mãe, aconteceu um trágico incidente que tirou a vida dela. Portanto, voltar significa encarar de frente suas piores lembranças. Mesmo assim, seu chefe insiste que ela continue investigando, dizendo que é hora de seguir em frente e que às vezes, só enfrentando o trauma, é possível superá-lo. Ele também ressalta que ela não é obrigada a aceitar a tarefa e entende como a situação é difícil para ela. Apesar da pressão emocional e do peso esmagador do passado, Grace decide aceitar a missão. Finalmente, dias depois, ela chega ao Hotel Wenroth. Apesar de ser uma agente do FBI, sua personalidade é marcadamente insegura nesse ambiente. Assim que desce do veículo, ela esbarra acidentalmente em um civil e com voz trêmula pede desculpas imediatamente. Ao chegar na entrada do hotel, um policial ordena que ela se afaste, pois a área está restrita por investigação. No entanto, quando ela confirma que pertence ao FBI, ele permite sua entrada na esperança de que alguém dessa organização possa resolver o caso de uma vez por todas. O oficial, que está ciente do ocorrido, sabe que, com essa vítima, já são 5 mortos no total. Grace responde às suas perguntas e decide entrar no prédio. No entanto, apesar das orientações do policial, ela não consegue evitar se sentir extremamente nervosa. O oficial a alerta para ter muito cuidado, já que o local está inabitável há 8 anos. Para Grace, estar ali é algo esmagador, no entanto, ela reúne coragem e começa a explorar as instalações. Durante o percurso, ela encontra uma fotografia acompanhada de uma mensagem inquietante. Precisamos conversar. Além disso, o bilhete indica com precisão que estão esperando por ela no quarto 204. Nesse exato instante, um barulho estranho rompe violentamente o silêncio do corredor. Ao se dirigir para o quarto, Grace ouve através de um rádio próximo notícias atualizadas sobre as vítimas de Raccoon City. É oficialmente confirmada a descoberta do 5º cadáver relacionado ao caso. Mas isso não é tudo o que ela descobre. Ao finalmente entrar no quarto 204, ela percebe, horrorizada, que sobre a cama estão espalhadas inúmeras fotografias suas, tiradas tanto no passado quanto no presente. Alguém a esteve vigiando meticulosamente durante todo esse tempo? Imediatamente, as lembranças a invadem de forma avassaladora. 8 anos antes, Grace e sua mãe, Alicia, estavam hospedadas nesse mesmo prédio. Naquela época, Grace trabalhava em seu laptop e, embora o relacionamento com sua mãe sempre tivesse sido complicado, as duas conseguiam se entender à sua maneira. De repente, elas recebem uma ligação estranha que é cortada imediatamente, mergulhando o ambiente em uma tensão inexplicável. Pouco depois, o fornecimento de eletricidade é interrompido completamente. Grace fica extremamente nervosa, o que faz com que sua mãe peça para que elas deixem o local o quanto antes para ficarem em segurança. Ao chegarem ao saguão, o gerente as encontra e assegura que foi um acidente simples que será resolvido em breve. No entanto, antes que ele possa terminar de falar, é assassinado por um sujeito encapuzado. Em seguida, o agressor tenta matar Grace, mas Alicia intervém e a salva. Mãe e filha são obrigadas a fugir desesperadamente em busca de uma saída. Grace tenta ligar para a polícia para informar o que aconteceu, no entanto, sua mãe pede firmemente que ela não faça isso.
Enquanto buscam uma rota de fuga, a tensão cresce. Alicia tenta acalmar sua filha e promete que, quando tudo acabar, vai lhe contar a verdade, pois ainda existem coisas que ela não revelou. Ela admite temer decepcioná-la ao revelar essa verdade. As duas se abraçam e Alicia diz a Grace que ela é o que há de mais valioso em sua vida, sua maior esperança, e que a ama profundamente, para sempre. Grace quer voltar para pegar seus pertences, mas esse momento é interrompido pelo encapuzado, que reaparece e assassina Alicia. Como resultado do ataque, um incêndio começa dentro do prédio. Devastada e arrependida, Grace tenta entender a situação. No caos, ela recebe uma ligação com uma voz perguntando: "Quem fala?" Sabendo do perigo, ela decide fugir. Antes de partir, ela revê os pertences guardados pela mãe no hotel e acha um caderno onde Alicia escreveu que era vigiada. Além disso, ela descobre um disco cujo conteúdo desconhece. Nesse exato momento, o policial que ela conheceu antes afirma que algo o atingiu de forma repentina. Ele vomita os próprios dentes e, transtornado, pega a arma e impede Grace de passar. Assustada, mas decidida a sobreviver, Grace pega uma barra e a crava no oficial. No entanto, ele não morre, pelo contrário, continua atacando ela. Durante a luta, Grace acaba sendo mordida. Finalmente, para detê-lo, ela o joga do prédio. No silêncio após o confronto, ela ouve música vindo de um dos quartos. Ao ir até lá, encontra um homem sentado, completamente sereno. Ele diz que foi difícil chegar até aqui, custou muito, mas finalmente conseguiu. Depois de tudo, ele garante que os dois precisavam se encontrar, pois ela era a especial, a escolhida. Seu nome é Victor Gideon. Sem lhe dar chance de reagir, ele a nocauteia e, com um tom sarcástico, diz para ela descansar, já que ainda tem muito o que fazer. Poucos minutos antes, relatam a descoberta de um sexto cadáver. Diante da gravidade, Leon Scott Kennedy chega para investigar o início de uma nova e aterrorizante aventura. Ele pergunta a Leon se o sexto cadáver tem os mesmos sintomas das vítimas anteriores, e ele confirma, admitindo que isso não é um bom sinal. Sherry e Leon, ambos sobreviventes de Raccoon City, sofrem da mesma doença. Se o padrão se repetir, podem ter o mesmo destino dos demais. Ao pedir mais informações, Sherry cita Victor Gideon, ex-geneticista que trabalhou com o vírus T e foi aprendiz de Oswald Spencer, responsável pelos experimentos originais. Segundo relatórios, Gideon foi visto perto da quarta vítima, então é mais prudente localizá-lo o quanto antes. Ao chegar a Greenwood, eles notam algo estranho. Victor conduz Grace como se fosse algo comum. Gideon age tão naturalmente que, mesmo com alguns percebendo a situação, evita suspeitas. Leon decide segui-lo discretamente. No entanto, para ganhar tempo e dificultar a perseguição, Gideon infecta vários civis que estavam ao redor. Como resultado, o caos se instala. Leon é obrigado a enfrentá-los, eliminando um a um os infectados. No entanto, o número cresce rápido e, mesmo derrotando todos, ele perde o rastro de Gideon. Logo depois, Sherry descobre que Gideon comprou um hospital próximo. Como consequência, ambos entendem que precisam ir até lá, não apenas para encontrá-lo, mas também para encontrar uma cura. Os sobreviventes de Raccoon City morreram lentamente pelo novo surto, e agora Sherry e Leon também sofrem com isso. O tempo está contra eles, então eles precisam de uma solução urgente. Enquanto isso, Grace acorda em um hospital secreto, confusa e assustada, tenta se acalmar e procura uma maneira de escapar. Durante a exploração, ela encontra um monstro gigante que tenta matá-la. Ela logo descobre que a fraqueza da criatura é a luz que queima sua pele. Grace então precisa buscar suprimentos e fontes de iluminação. O monstro a persegue sem parar. Quando ela quase escapa, é atacada e a cena muda de novo. Ele chega à instalação secreta de Gideon. Ao entrar, uma enfermeira o reconhece e informa que o Dr. Gideon está esperando por ele. Embora Leon não saiba o motivo, decide entrar no jogo. Enquanto caminham pelos corredores, a enfermeira explica que o hospital funciona como uma instalação de pesquisa e que ela foi recentemente aceita para o cargo. Sem que ela perceba, Gideon a observa através das câmeras de segurança. Finalmente, a enfermeira pede para Leon esperar ali. Nesse momento, um alarme começa a soar. Um vírus se espalhou pela área e a situação é crítica. A enfermeira implora para que ele fuja. No entanto, um médico infectado aparece de repente e, usando uma serra, a mata. Diante dele, Leon enfrenta o infectado e continua avançando, decidido a encontrar Gideon.
No caminho, Leon derrota várias criaturas até encontrar Grace, prestes a ser morta pelo monstro gigante. Leon intervém e o detém facilmente. Gideon ativa o sistema de segurança e confina a instalação por emergência, obrigando ambos a se esconderem e se separarem, embora Leon queira saber mais sobre ela. Para protegê-la, Leon dá sua pistola Requiem a ela e pede que fuja rápido. Eles seguem por caminhos diferentes. Pouco depois, Gideon encontra Leon e diz que só queria conversar. Leon tenta atacá-lo, mas o doutor o nocauteia com facilidade. Gideon confirma que a maldição de Raccoon City ainda afeta seu organismo e que ele tem pouco tempo de vida. Por isso, o leva ao escritório para fazer algumas perguntas. Por outro lado, enquanto explora várias áreas infestadas, Grace encontra uma menina cega chamada Emily, que permanece escondida em um quarto secreto. Antes de morrer, seu cuidador alertou que ela devia se afastar dela, pois era perigosa para todos. Grace não entende a que ele se referia. Após obter o passe de acesso, ela segue e acidentalmente chega ao escritório de Gideon. Ela o confronta, questiona sobre o lugar, o sequestro e as criaturas. Gideon diz que não a sequestrou, mas a está libertando. Segundo ele, ela é a esperança, a chave de um projeto chamado Elfis, e será quem trará o caos para este mundo corrupto. Em breve começará a fase 2 e Grace deve estar preparada. Ela aproveita um descuido, cria uma distração e foge. Gideon não se preocupa, certo de que logo eles se reencontrarão. Fugindo, Grace acha um quebra-cabeça em braille que pode destravar o hospital para escapar, mas só Emily pode ajudá-la a resolver. Grace se encontra com a menina, sugere que fujam juntas e pede ajuda com o quebra-cabeça. Enquanto Emily decifra o texto em braille, Grace a protege, enfrentando vários infectados. Assim que o quebra-cabeça é completado, o monstro gigante reaparece, se regenera rapidamente e sequestra Emily. Apesar do medo, Grace decide resgatá-la. Enquanto isso, Leon acorda no escritório de Gideon, que pergunta se ele veio para detê-lo ou por causa de Grace. Como Leon se recusa a responder, Gideon anuncia que vai começar o tratamento. Enquanto o examina, Leon, incomodado, pede que ele não chegue tão perto e zomba do hálito. Com Gideon distraído em um monólogo, Leon consegue se soltar. Antes de sair, o doutor o alerta que ele já está condenado e a doença o destruirá. No entanto, ele lhe entrega, ou melhor, menciona um remédio especial, que regula o vírus e retarda seu avanço. Durante sua fuga, Leon enfrenta um bebê gigante e consegue sobreviver. Ele chega ao escritório e, com a ajuda remota de Sherry, desbloqueia o computador de Gideon. Lá, descobrem a verdade. A doença que matou os outros sobreviventes é um novo surto do vírus ativado com o tempo. Os documentos mostram que Gideon agiu pelo bem de Elfis, que na verdade é Grace. Leon não entende o motivo de um plano desses. Enquanto isso, Grace desce à zona subterrânea para procurar Emily, atravessa corredores escuros, pega suprimentos e encontra a menina em uma prisão cheia de infectados. Ela precisa desviar deles e encontrar uma saída. Rápido, o monstro gigante as persegue até o elevador e tenta atacar novamente, porém o elevador cai e a criatura perde uma das mãos. Com todas as chaves, Grace e Emily abrem o caminho para a saída. Ao fugir, Grace pergunta se a menina quer morar com ela. Quando tudo terminar, Emily aceita sem hesitar, iniciando um novo vínculo. Em meio ao horror, ao sair do hospital, as duas encontram um piloto que está com a perna machucada. Grace pensava que ele estava infectado, mas ele garante que não está. O piloto afirma que só poderia escapar achando as chaves do helicóptero, mas seu chefe está com elas e pode já estar infectado. Grace promete buscar as chaves e deixa Emily nesse lugar, mas ao encontrar a chave, ela ouve como Gideon conversa com um sujeito misterioso chamado Zeno, dizendo que finalmente conseguiu o Elfis. Seu plano será concluído. Ele escapará, se reunirá com Zeno e destruirá este lugar antes disso. Com o tempo, mais infectados experimentais eram soltos de suas celas. O local se enche de fluido vermelho e, por sorte, Grace escapa e entrega a chave ao piloto. Infelizmente, mais infectados aparecem e, sem outra opção, o helicóptero acaba caindo e tanto o piloto quanto Emily acabam feridos. O primeiro morre e a última estava gravemente ferida. Retomando a perspectiva de Leon, ele não conseguia entender por que Grace estava sendo perseguida. Ao virar o olhar, ele presencia o helicóptero de Grace caindo violentamente e a observa enquanto ela tenta desesperadamente salvar Emily.
Para defendê-la, Leon empunha um rifle de sniper e procura a posição estratégica ideal para abater os infectados. Após eliminá-los, Leon ordena que ela leve Emily, garantindo que vai vencer. Ele enfrenta as hordas de zumbis. Nesse momento, aparece um infectado gigante, parecido com um Byaku de The Last of Us. Leon o elimina e se prepara para buscar Grace. Enquanto isso, ela busca uma saída e deixa Emily descansando enquanto procura ajuda. Logo percebe que uma mulher monstruosa ronda o local. A única forma de derrotá-la é ativando o fornecimento de energia de diferentes setores. Ao conseguir isso, a criatura morre carbonizada. No entanto, ao voltar, descobre que os ferimentos de Emily foram. Emily, inexplicavelmente, se torna uma abominação grotesca e ataca Grace ao voltar à vida. Leon intervém para defendê-la, pede perdão pelo que precisa fazer e atira para acabar com seu sofrimento. Leon pede desculpas e solicita a ajuda de Grace para deter Gideon juntos. No entanto, Grace devolve sua arma, afirmando que não quer seguir esse caminho de violência, sentindo-se culpada pela morte de uma inocente. Enquanto Grace se afasta, Leon começa a tossir sangue. Em seguida, enquanto ela está abatida, Gideon aproveita sua vulnerabilidade e a convence a entrar para sua equipe, alegando que Elfis será a cura para todos. Ao abrir a comporta, aparece um clone de Albert Wesker chamado Zeno. Ele revela que a verdadeira razão pela qual Raccoon City foi destruída foi Grace. Seu mestre escondeu algo na cidade que não deveria ser achado. Agora, ambos revelarão a ela seu verdadeiro propósito. Assim como Leon e Sherry, Zeno está infectado. Enquanto isso, Sherry se comunica com Leon. Os altos escalões da empresa ordenam que encerrem a investigação e, se o fizerem, eles morrerão. Depois de 28 anos, Leon retorna a Raccoon City e, após a explosão, a cidade continua mergulhada no caos. A nova missão é encontrar Grace, deter Zeno e descobrir o que é Elfis. Seguindo o rastreador de Gideon, eles poderão localizá-lo. Nesta jornada, Leon enfrentará muitos perigos. Primeiro, derrotará uma aranha gigante mutante e, ao vencê-la, deverá atravessar territórios abandonados. Leon precisa abrir uma porta secreta para chegar ao local da explosão. No caminho, ele encontra um antigo acampamento da BSA. Tanto Leon quanto Sherry não sabiam o motivo pelo qual a BSA estava naquele local. A missão deles seria seguir para o centro, mas por algum motivo, nos documentos do governo, não existe nenhum registro que autorize bombardear Raccoon City. Parece que a explosão foi um assunto interno. Leon investigava quando Gideon percebe sua presença e ordena a Zeno que termine o trabalho o quanto antes. Depois de enfrentar vários inimigos, desde infectados normais, gorduchos e ex-agentes da BSA infectados, Leon encontra o acesso para entrar na área. Próximo dali, o míssil explodiu e para seguir ele usa uma moto velha durante a viagem. Leon é perseguido por cães zumbis, Gideon também aparece, observa ele e dispara todo tipo de mísseis. Ao ficarem frente a frente, ambos se preparam para o golpe final. Leon vence Gideon e destrói sua moto. Ao entrar na antiga delegacia, Leon recorda os eventos de Resident Evil 2, do oficial Marvin, a difícil fuga dali. Leon caminha um pouco e descobre que a BSA trabalhou ali por um tempo, até que Zeno eliminou todos eles. Mas isso não é tudo. Leon acha uma placa de boas-vindas de seus colegas em um móvel antigo, junto com uma carta. Você não conseguiu salvar ninguém. Nas câmeras, Leon vê que Zeno está com Grace e passa a buscar uma forma de resgatá-la. Após um tempo, ele a encontra e se esconde deles. Por ora, Zeno revela a função do Elfis, uma arma biológica ainda mais letal que os vírus anteriores. Agora, todos os países buscam esse vírus. Esse vírus foi o último criado por Oswald Spencer antes de Wesker matá-lo em Resident Evil 5. O vírus tinha uma função única: infectar e controlar para que ninguém o encontrasse. Spencer destruiu Raccoon City. Mas isso não é tudo. Zeno explica que Grace é a única capaz de acessar esse vírus. Quando ela foi embora, o vírus desapareceu. A Umbrella tentou replicá-lo, usando diferentes experimentos, incluindo clones dela mesma, mas cada tentativa falhava repetidamente. Agora, voltamos aos anos 90, alguns anos antes de Raccoon City explodir e os STARS chegarem à mansão Spencer. Nesse lugar havia uma garotinha, usada para experimentos. Numa noite, seus colegas de quarto estavam ausentes, pois a empresa fazia experimentos que os tornaram armas mortais com rápida regeneração.
A jovem observa com horror enquanto um grupo de crianças atormentam o doutor até tirar sua vida. Ela tenta detê-los desesperadamente, porém os pequenos já perderam completamente o juízo. Em sua loucura, eles planejam localizá-la para matá-la. Quando quase conseguem, Grace foge usando todos os meios possíveis. Durante a fuga, ela descobre a terrível verdade. A Umbrella clonava crianças numa busca implacável pela perfeição. Nesse processo fracassado, cometeram milhares de erros que surgiram várias variantes do vírus. Ao perceber que ela é só mais um espécime, um médico a encontra. Mesmo com os pedidos de ajuda da menina, o médico a nocauteia friamente, justificando que ela tem sintomas e é melhor eliminá-la logo. No entanto, após tantas mortes, Zeno finalmente conseguiu o Elfis, prometendo que esse massacre sem sentido chegará ao fim. Grace se sente profundamente culpada por tudo o que aconteceu. A morte de Emily, a de sua mãe, as vítimas de Raccoon City e o destino das outras meninas. Zeno implora que ela aceite o passado, pois não pode mudá-lo. Agora tem chance de ser melhor e seguir em frente, encarando seu destino. Grace, tomada pelo nervosismo, tem breves lembranças do seu calvário. Leon tenta levá-la para protegê-la, mas Grace desmaia de repente. Leon atira em Zeno, mas ele desvia facilmente graças aos poderes de Albert Wesker. Zeno confessa que adoraria matá-lo pessoalmente, mas infelizmente não tem tempo para isso. Portanto, vai mandar outro para fazer o trabalho sujo. Nesse momento, Mr. X surge e passa a perseguir Leon pela delegacia após derrubá-lo. Usando seu arsenal, Leon desce às profundezas dos laboratórios da Umbrella, onde terá que lutar contra perigosas plantas carnívoras. À medida que avançamos, a doença de Leon chega aos estágios finais. Ele já não é tão forte como antes e mal lida com a situação. Na entrada do laboratório, há containers da Umbrella e da Tricell. Ao atravessar essa área, ele descobre que Zeno e Grace estão no ARQ, um setor experimental dedicado à pesquisa de armas biológicas, onde o Elfis está guardado. 4 agentes da Umbrella aparecem e confrontam Leon, mas ele os elimina sem dificuldade. No entanto, também surgem Lickers em seu caminho. Enquanto avança, ele descobre que a base possui registros de antigos experimentos e seus custos, Tyrants, Mr. X e Nemesis. Então, aparece um último agente, chamado de Comandante, que jura eliminar o famoso Leon Kennedy. Apesar de seus ferimentos, o comandante continua lutando. Após um combate brutal e exaustivo, Leon usa seu machado para derrotá-lo de vez. Ao chegar ao Ark, Zeno pede a Leon que não intervenha, garantindo que ele não vencerá e logo a doença o fará sucumbir. Leon enfrenta Zeno, mas é facilmente derrotado. Vendo-o como um peso, Zeno planeja matá-lo, porém Grace intervém e ameaça se suicidar, alertando que o Elfis se perderia. Aproveitando a distração, eles escapam, mas a doença de Leon o enfraqueceu bastante. Ele cai derrotado e ao acordar aceita que nada pode fazer agora, mas sabe que devem seguir. Pelo menos precisa salvar Grace. Ambos não sabem como derrotar Zeno, mas Leon se lembra que ele falou sobre uma senha, embora Grace não entenda ao que ele se refere. Leon promete voltar e acabar com Elfis. Grace quer ir junto, mas ele pede que fique, e antes de partir, diz que se algo acontecer com ele, ela deve concluir a missão e destruir Elfis. Ao encontrar um duto de ventilação, Grace o utiliza para procurar uma saída, enquanto Leon permanece no lixão. Ela descobre sua história em um laboratório e encontra um disco com uma gravação antiga de Oswald Spencer. Ele dizia que o mundo é sombrio e que o ideal era expor a verdade, guiando a humanidade à próxima fase evolutiva. O vídeo seguinte que ela reproduz chama-se Grace. Enquanto isso, Leon acha um jeito de fugir. Sherry pede cuidado e ele pede que mande reforços. A doença avança e a cada passo Leon cambaleia mais, sua visão turva até cair quase inconsciente. Enquanto Grace reproduz a última fita com seu nome, nessa fita, Oswald manifesta culpa por todos os erros que cometeu. Sua vida foi marcada por erros, desde a criação do vírus, Albert Wesker, a mãe, Miranda e outros acontecimentos. Apesar de soar estranho que após tantas atrocidades, ele tente se redimir, busca uma segunda chance ao adotar uma menina pura e inocente chamada Grace. Na gravação, ele pergunta a Alice se ela quer segurá-la. Após o vídeo, Grace vê Leon agonizando por uma câmera e pede que ele se levante e continue, pois ainda há muito a fazer. Sua missão é destruir o Elfis e derrotar Zeno, mas para isso precisam de uma chave desconhecida.
Assim, ao chegar ao Ark, Zeno diz que perdoa todos os seus pecados. Em troca, Grace só precisa abrir o Elphys. Ela aceita, mas também exige que Zeno deixe Leon viver. Ao se aproximar da máquina, o jogo oferece duas opções, de destruir o Elphys ou libertá-lo. Se você o destruir, todo o laboratório se autodestruirá. Zeno pergunta-os o motivo dela agir assim, e ela diz que vai salvar o mundo. Mesmo enfraquecido, Leon enfrenta Zeno, que o fere com sua super velocidade. A plataforma começa a descer e, enquanto isso, Grace observa Leon morrer. Leon fica feliz ao saber que, pelo menos, conseguiu salvá-la. Esse final ruim mostra Grace fugindo de Raccoon City e o time de Chris vindo ajudá-la. Mas, e se você optar pelo final bom? Você opta por libertar o Elphys, não destruí-lo. Grace ativa a base e digita a senha. Esperança! Nesse instante, o Elphys é libertado e finalmente revela sua verdadeira natureza. Ele não é uma arma biológica destinada à destruição, mas sim uma cura capaz de erradicar todo tipo de doença. Zeno, certo de que se livraria da maldição de Raccoon City, se injeta o Elphys sem hesitar. No entanto, desconhece um detalhe crucial. O Elphys não só cura doenças comuns, mas também o vírus que o havia transformado em um super-humano. Como consequência, ele perde o vírus protótipo e volta a ser um humano comum. Ao ver isso, Grace recorda as palavras de Spencer e percebe que o vírus sempre foi a salvação. Nunca foi o começo de algo sombrio, nem uma falsa esperança, mas sim uma verdadeira oportunidade de redenção. Victor Gideon aparece, tendo sobrevivido ao incidente da motocicleta. Apesar de tudo o que aconteceu, ele se mostra surpreso e até orgulhoso de seu mestre ter sido brilhante o suficiente para descobrir algo assim. No entanto, ele também admite que tudo foi, de certa forma, divertido. Zeno, furioso, o repreende e diz que toda a sua pesquisa foi uma tolice que os levou a um caminho desastroso. Victor admite que o relatório pode estar incompleto e que sua interpretação de Elphys foi baseada em especulações. Afinal, cada um tinha uma perspectiva diferente. Zeno queria uma arma para destruir inimigos, mas Victor achava que seu mestre deixara algo mais complexo: anarquia. Ele disse que agora assumirá seu lugar e concluirá sua visão. Zeno zomba de Gideon, sugerindo que ele é inferior, mas Gideon responde que ao menos não é uma cópia ou imitação ruim de alguém como Albert Wesker. Cansado de suas provocações, Gideon decapita Zeno e no processo fere gravemente Grace. Aproveitando o imenso poder do Elphys, ela consegue curar Leon. O vírus que consumia seu corpo some totalmente. Mesmo assim, Gideon ainda pretende matá-los para seguir com seu plano. A plataforma onde eles estão começa a colapsar e Grace fica inconsciente. Leon, já recuperado, enfrenta Gideon, que agora possui uma variante do vírus Nêmesis. A cada golpe, a criatura evolui e se torna mais perigosa. No entanto, após um confronto brutal, Leon consegue abatê-lo com um tiro certeiro na cabeça. Quando finalmente procura por Grace, ele a encontra ferida, mas viva. O Ark é selado e a instalação fica soterrada, deixando-o sem uma rota de fuga aparente. Justo quando a última luz se apaga, os agentes do esquadrão de Chris os localizam. Eles avisam Leon que o capitão Chris Redfield tem uma mensagem urgente e que precisam falar em particular, mas o conteúdo segue em segredo. Mais tarde, Leon entra em contato com Sherry para informá-la que encontrou a cura, prometendo entregá-la em seu próximo encontro. Ele diz que a missão teria sido mais fácil. Sherry pergunta se ele ainda está lá, mas Leon diz que já foi embora e acredita que cedo ou tarde vão se encontrar de novo. Ao olhar Grace, nota-se sua tristeza. Eles não salvaram Emily e ela ainda descobriu a dolorosa verdade sobre seu passado. No entanto, Leon confessa algo importante. Quando atirou em Emily, evitou um ponto vital, então existe a possibilidade de que ela ainda esteja viva. Após se despedir, Leon tira a luva e coloca um anel, insinuando que pode estar casado. Posteriormente, no noticiário, falam de novas armas biológicas violentas, instalações secretas perto de Raccoon City, antigos experimentos, laboratórios ocultos e novas empresas envolvidas. Mas a história não termina aí. Perto do hospital Gideon, encontram o corpo de uma menina que acaba sendo Emily. Finalmente, o jogo termina da mesma forma que começou. Grace trabalhando em sua mesa, enquanto seu chefe pede o relatório. Desta vez, porém, é revelado que Emily foi salva. Grace a adotou e mantém uma foto dela em sua mesa. Na cena pós-créditos, mostra que soldados da Umbrella eliminaram e
Los agentes de la BSA levaram as amostras antes que o capitão Chris Redfield as recuperasse. Assim, a ameaça continua, encerrando a história do jogo.